Foi neste local que há mais de 60 anos 3 crianças dialogaram com o sobrenatural. O fenómeno foi aceito pela Igreja racionalmente, mas a incógnita continua pelo fantástico das suas revelações. Olha, quando era o meio-dia, a hora da aparição, Nossa Senhora, o sol escurecia sempre. Os astros faziam-se vastos, pareciam encarnados, da cor do sol. Sim, e o sol escurecia sempre, não dava claridade nenhuma àquela hora das aparições. Depois um dia que então foi assim, quando foi no dia que levaram nas criancinhas, que levaram para o Orão, então aparecemos, virmos umas coisas, umas nuvens no céu. Muita gente dizia que era São José, que era Nossa Senhora, que era isto, mas eu não digo isso. O que vi era umas nuvens no céu. Quando chegava a hora da aparição, eu dizia, vai, é meio-dia. Começava o sol a escurecer, não dava a buscar a claridade. Nós podíamos olhar para o sol, como a gente olha para os astros. E então nesse dia então, apareceu assim umas nuvens, pareciam umas flores, assim, e até muita gente dizia que mas isto não via. Não viu cair as flores? Não, isto não via. Via o sol escurecido, não dava claridade. E assim pareciam umas coisas brancas nos astros, mas não se pareciam que eram flores, via umas coisinhas brancas. Bom dia. Bom dia. Olha, as senhoras vêm de onde? Viemos de Mira. De Mira? Sim. Você vem cumprir uma promessa? Venho, sim. E porquê é que vai fazer essa promessa? Olho pelos meus filhos. E digo ao Senhor, é preciso ter muita fé na Nossa Senhora e muito amor pelos nossos filhos para fazer um sacrifício destes. Vem muito cansada a senhora? Venho, sim. Tenho muitas varizes nas pernas e sofro bastante. E a senhora tem muita fé? Tenho, sim. Tudo o que eu tenho pedido à Nossa Senhora tenho sido atendida. Para a minha vida. Pois. E a senhora de onde é que vem? De Mira. E há quantos dias é que já vem a pé a andar? 3. E depois no regresso como é que vai? Vai também a pé ou vai da caminhonete? Caminhonete. Olhe, foi também, prometi pelos meus filhos também, para vir. E fui atendida e agora vou cumprir a minha promessa. Que idade é que o senhor tem? 69 anos feitos no dia 24 do mês passado. Porquê é que vai fazer esta promessa? Olhe, uma devoção que eu tive há 20 anos que caminho para cá. Já há 20 anos faz este percurso? Sim, senhor. E foi por alguma promessa em especial que se possa saber? Olha, a primeira foi por um parto da minha senhora, que enfim, 7 meses de barriga, começou a botar o parto fora. E depois eu pedi à Nossa Senhora, se aquilo ao nascer da criança não estravasse, vi cá 9 anos a 8, como de facto aquilo foi um ato de repente. E depois o resto foi por causa de eu não ir à mesa das operações, ser operado. Pedi à Nossa Senhora se me livrasse da mesa das operações e vir cá fazer mais de 12 anos de penitência, portanto acabo este ano. O senhor não se sente cansado de fazer esta viagem? Olha, desde ontem, o primeiro dia custou-me um bocadito, não é? E depois no segundo dia, aqui sobre esta brilha direita, parecia-me uma íngua, mas diz que não é uma íngua, que é, sei que é reforçado. Sim. Mas felizmente desde ontem, até ao meio-dia custou-me um bocadinho andar, que vim então, aí coisas de 2 horas de caminhonete. E depois caminhei bem, graças ao Pai do Céu, desta manhã que eu me ergui às 7 horas, até agora vou como nada seja. Como é que faz as suas refeições? Olha, é o que a gente pode encontrar para comer. Por acaso agora foi uma sopinha e foi um bife que eu comprei aí não sei aonde, por 65 paus. E é meio litro de vinho e é um bolinho de pão. E o senhor depois volta quando? À terra? Sim. A ser agora no dia 14, valha-me Deus, já é vinho. No dia 13, à noite. E vem aqui de caminhonete, não é? Vou para lá de caminhonete, O senhor é de onde, desculpe? De Estarreja. Estamos em Aljustrel, o concelho de Vila Nova de Ourém, na casa onde viveu Lúcia, a religiosa que agora é carmelita e que está em Coimbra. Entretanto, os seus familiares ainda vivem aqui nesta mesma casa e é a irmã, uma das irmãs mais velhas, a irmã mais velha, não é? Sou a irmã mais velha. Mais velha. A senhora Maria dos Anjos, que idade é que tem? Tenho 88 anos. 88. Quando foi o 13 de outubro de 1917, estava presente naquele fenómeno que se deu no Sol, não estava? Estava, sim, senhor. Quero contar como é que isso foi. Olha, naquela noite, choveu toda a noite. E de manhãzinha, amanheceu à mesma a chover.
Isto é sempre as feiras. Ao meio-dia, quando estamos já todos na covadeiria, apareceu o sol. No meio daquela chuvazinha, apareceu o sol às voltas como um disco a trabalhar. E ao mesmo tempo que dava as voltas ia descendo. Cada vez mais baixo, chegou-nos a representarem que o sol já estava pousado nas árvores. E só ali é que parou. E não desceu mais. E o povo que ali estava, que era muito, ninguém os contou, mas havia pessoas que diziam que eram mais de 50 mil pessoas, havia pessoas que diziam que eram mais de 60 mil, ninguém os contou. Toda a gente tivemos tanto medo que pensámos que o sol vinha cair e que morrimos todos. O sol como é que se deslocava? O sol era o sol, exatamente o sol. Muita gente diz que o sol era de cores. Não era. O sol era exatamente o sol. E fazia algum ruído? Não. Mas podíamos mirá-lo tal e qual como miremos outra coisa qualquer. Não fazia mal nenhum à vista. Parecia mesmo um espelho que vinha às voltas pelo ar abaixo e descer. Parecia que vinha na ponta de um fio e a descer. Que desceu tanto que nos representou que só parou de descer quando chegou às árvores. Ali parou. Mas aquele povo que ali estava, parece-me que ninguém se recusou a ajoelhar naquela terra molhada, naqueles lameiros, e a gritar e a pedirem perdão a Nosso Senhor. Até houve pessoas que fizeram a confissão em público, a pensar que morrimos todos. Teve assim um bocadinho e depois ficou tudo exatamente como era. Toda a gente gritou: milagre, milagre, milagre. Ainda hoje se nomeia o milagre do sol. No dia do milagre do sol, era o que a gente quer falar naquele dia. Olha, no dia do milagre do sol. Bom dia. A senhora vem de onde? Calvão, De onde é que isso fica? distrito da Beira. A senhora vai cumprir uma promessa? Vou sim. Olha, porquê é que vai a Fátima? Até porque prometi de lá ir, à Nossa Senhora com a minha filha. Mas vai por que razão? Tem fé, é? Tenho fé na Nossa Senhora? Vou cumprir uma promessa. Que idade é que tens? 15 anos. 13? 15. 15. A senhora também vai cumprir uma promessa? Vou sim. De onde é que é? Sou de Calvão, do Conselho de Vagos. Há quantos dias é que vem a caminho? Viemos que este é o terceiro. Estão cansados? Já cansámos mais ontem, vamos melhor. Já estamos mais perto, a gente chegando mais para perto vai melhor. Olha, Quero mais coragem. porquê é que vai cumprir a promessa? Porque me vi aflito e prometi à Nossa Senhora. Diz que a fé que é que nos salva e a gente depois vai cumprir aquilo. Cumpriu, foi atendida e agora vai pagar aquilo que deve. E está cansada? Por acaso não, Não está? não. A senhora vai cumprir esta promessa porquê? Porque me foi preciso. Mas acredita? Acredito, pois. Acredita que... Acredito que a Nossa Senhora que faz milagres. Sim. Pois acredito. Nossa Senhora tinha prometido um milagre que toda a gente havia de ver, e a minha mãe ralhou muito à Lúcia quando ela disse isto. A minha mãe disse: "Oh, sua mentirosa. Então, tens dito muita mentira, mas essa é das maiores. Porque Nossa Senhora não pode fazer milagre nenhum, toda a gente veja." Mas quando ela viu o milagre, quando ela viu este fenómeno do sol, convenceu-se e disse: "Cá está o milagre que Nossa Senhora prometeu, no sol, uma coisa que toda a gente vê." Então, Senhora Dona Maria José, a senhora falava muita vez com a sua irmã Lúcia sobre as aparições de Fátima? Não sei, a gente perguntava-lhe muita vez coisas assim a respeito de Nossa Senhora, mas não me lembro agora o que. Ela afirmava sempre que tinha visto, e a gente às vezes dizia-lhe que não, que ela que mentia, e ela afirmava que tinha visto. E nós nunca acreditarmos. A minha mãe dizia muita vez: "Eu, se isto fosse noutra família, eu acreditava, mas na nossa família não acredito, porque nós nascemos dignos de uma coisa desta, porque se isto fosse verdade, era uma coisa muito grande, e nós nascemos merecedores." Wir möchten auch den verborgenen Heiland empfangen, so drücken Sie sich aus. Aber der neue Pfarrer hatte nichts dafür übrig. Und so lebten sie in der Sehnsucht nach der Eucharistie. Aber ihre Sehnsucht wurde nicht gestillt. Und so kam es, dass der Engel, als er zum zweiten Mal hier erschien, mit
Hostie und Kelch, der Lucia die Hostie reichte, den beiden Kindern aus dem Kelch zu trinken gab. Este é o local onde, segundo a tradição histórica da Igreja, apareceu pela primeira vez o anjo que daria mais tarde lugar às aparições de Fátima. A única coisa que nós pudemos notar, eu não vi Nossa Senhora, como é claro, a única coisa que eu que posso fazer um juízo foi de certos fenómenos que não foram de maneira nenhuma objeto de uma ilusão coletiva, até porque havia pessoas junto de nós que não conseguiram ver, não é? Como a chuva como de pétalas de rosa, que desciam até uma altura de 2 metros e meio. As pessoas queriam realmente apanhá-las, abriam os guarda-sóis para poderem captá-las, mas quando chegava a essa altura, 2 metros e meio, desapareciam. Já tu viu esse fenómeno? Eu vi claramente, não foi por ninguém me dissesse, não tenho dúvidas nenhumas que não foi nem uma visão minha interior, nem uma ilusão. Quer dizer, havia qualquer coisa que realmente caía. O que era? Não sei, porque nós não pudemos apanhá-lo, não é? Havia algum ruído nessa altura? Não, ruído nenhum. Havia ruído nenhum. Quer dizer, caía silenciosamente, mas num pedaço grande. Nessa altura, o que é que os videntes faziam? Os videntes estavam ainda junto da azinheira, nós estávamos afastados talvez uma questão de 100 metros e eles continuavam ali ainda com o povo, não é? Ao acabar a aparição, nós vimos ainda uma outra coisa curiosa, que era como se fosse uma estrela partir de uma distância aproximada, visual, aparente, de 1 metro do Sol. Correr para Poente e subir novamente de Poente. Nesta altura, um dos meus colegas senhoristas, que não via, diz exatamente assim: eu não vejo nada, estou em pecado mortal. Consolámos-lo, procurámos realmente dizer que não era uma questão de pecado mortal, e depois desapareceu tudo, não é? O Chator, que está ligado bastante à informação, como é que analisa o facto de alguns órgãos de informação se referirem a estes fenómenos de Fátima como não sendo do sobrenatural, mas mais astronómicos? Bem, naquela altura os jornais dividiram-se em 2 grupos, uns dando uma notícia nua e crua, não é? Outros, agora não me refiro à aparição de outubro, em que eu não estive presente, não é? Refiro-me às aparições anteriores. Outros, defendendo-se, julgando exatamente que era uma coisa não verdadeira, e os jornais católicos, inclusivamente, que atacavam as aparições, as chamadas, então, aparições de Fátima. Era uma questão de prudência. Eu tive ocasião de dizer, num livro que escrevi, Fátima à Prova, exatamente justificando a atitude do clero, a atitude destes jornais, que, em vez de darem um aspecto de crendice ou de credibilidade exagerada, procuravam esperar pelo veredito da Igreja, não é? De maneira que nós temos, nessa altura, uma informação
mais objetiva da parte da imprensa não católica do que da imprensa católica. A imprensa católica estava um pouco na defesa, não é? Sobre a personalidade de uma das videntes, eu creio que o Chator conviveu muito de perto com a Lúcia, a irmã Lúcia. Só com ela, com os outros dois não. Pois. Só contactei com eles depois da morte, quer dizer, através dos escritos. O Chator acho que tem acesso a poder falar com a irmã Lúcia, mesmo agora. Sim, quer dizer, eu sou das raras pessoas que podem ir sem licença da parte da Santa Sé. Porque quando a Santa Sé tomou providências para não ser qualquer pessoa que fosse a ouvir e pedir entrevistas, etc., reservou o direito às pessoas de família e aos antigos conhecimentos de poderem abordá-la. Mas tem graça que eu só há pouco tempo é que o soube. O que é que pensa da religiosa Lúcia como pessoa? Como pessoa da irmã Lúcia, como já tive também a ocasião de escrever, não me recordo onde, se na Fátima Altar do Mundo, se na revista Fátima 50, em que fiz o perfil dela, considero como uma pessoa perfeitamente normal sob o ponto de vista nervoso, com uma inteligência mais do que média, uma memória extraordinária, uma pessoa de uma fidelidade à sua consciência, ao seu dever, que leva até aos extremos, não é? As coisas, por exemplo, que ela escreveu para o prelado, foi debaixo, digamos, de uma pressão do prelado que ele escreveu, porque ela queria guardar o segredo, não é? Entrar em pormenores, a saúde dela é uma saúde normal também, eu estive com ela ainda há pouco tempo, haverá um mês e meio, não, nem há um mês e meio, há um mês, e ela mantém-se numa atitude perfeitamente normal, com os seus 71 anos, talvez. O Chator não acha que um caso destes, tão melindroso, mesmo sob o aspecto filosófico e até não só filosófico, não acha que, uma vez que ela ainda é viva e que talvez houvesse hipótese de fazer isso, que a irmã Lúcia deveria ser sujeita a um exame de pessoas ligadas à parte psiquiátrica? Eu há muito tempo que peço isso, tem graça. E é a minha opinião justamente essa. Quer dizer, a Igreja não tem medo nenhum de um estudo. Pelo contrário, quer dizer, havia todo o interesse, esta é a minha opinião. Infelizmente, não é a opinião de alguns dos nossos bispos, não é? Ao Sr. Dom José, eu pedi-lhe várias vezes, Sr. Dom José, faça com que realmente um grupo de psiquiatras, não agora aí uma multidão, mas 2, 3 psiquiatras ou neurologistas, conversem com a irmã Lúcia, como nós estamos a conversar agora aqui, não é? Portanto, uma conversa informal, para poderem realmente estudar. E se têm necessidade de fazer um estudo mais profundo, fazê-lo. Porque as pessoas todas que lidam com ela têm esta mesma ideia, mas nós não somos psiquiatras nem neurologistas, não é? Claro. Depende disso, a gente dizia assim, menina, Lúcia, onde é que Nossa Senhora estava? Olha, estava um pé aqui e outro ali, assim na azinheirinha. E a gente, Lúcia, não digas isso, se não é. Então não era, Nossa Senhora estava aqui, um pé aqui e outro ali. Pois, a gente fazia só tudo, Nossa Senhora, Malvalha, Nossa Senhora, Comer do Espador, Nossa Senhora, cara, a gente fazia sempre a bolaça. Pois era assim, as coisas que havia era assim. Mas todos os meses ela ia. Olha, todos os meses lá fui. Dessas aparições durante esse período das aparições, nunca sentiu nenhum ruído? Não, senhor, sem remorso. Ruído? Não. Barulho, nenhum barulho? Não, isto parecia então que era aquela, que era dizia, ali vai Nossa Senhora, ali vai ela, então parecia assim uma abelhinha, pois, assim, parecia, então, olha, foi no mês de junho, que era então dizia, ali vai Nossa Senhora, ali vai ela. Ouvia-se então assim um ruídozinho, assim, parecia uma abelha bonita, assim, no ar. Mas ver não se via nada. Só é que me viu, via-se assim, parecia que se abria uma nuvem e que entrava uma coisa qualquer para uma nuvem, mas não era dizer, ali vai ela, nós não sabíamos, não a vimos.
Bendito sejais Deus do universo, pelo qual recebemos a vossa bondade, fruto da terra do trabalho do homem que hoje vos apresentamos, que para nós vai tomar conta. Este é o chamado lugar do Poço do Arneiro, onde pela segunda vez terá aparecido, segundo a história, o Anjo da Guarda. Já bebeu? Posso botar a pia? Vamos. O que é que pensa da sua irmã Lúcia? O que é que eu penso? Penso que ela é boa, melhor do que eu. Assistiu às aparições. A quantas aparições é que assistiu ao fenómeno das aparições? Pouco. Assisti pouco. A de 13 de outubro assistiu? Assisti, mas só cá de longe. Viu o sol? Só vi o sol. E como é que se apresentava o sol nessa altura? Apresentava, eu só vi que se podia olhar para ele. Como, por exemplo, se olha para a lua, não é? Exato. O sol cega, a lua não cega. E movimentava-se, não é? Não diferenciei muito isso, mas havia pessoas que diziam que sim. Diziam que se movimentava. O que é que faziam nessa altura? Vocês, as três irmãs, o que é que vocês faziam? Trabalhámos. Trabalhámos no campo. E a vossa irmã Lúcia... Era a pastora, guardava o gado. E ela contava-vos o que é que via com as visões? Ela não gostava muito de contar à gente, não. Era muito interrogada pelas pessoas de fora. Depois aquilo a gente sempre a dizer a mesma coisa, massa. Qual é a razão por que ainda não está revelada a terceira parte do segredo? Isso é que não lhe posso dizer. Não posso dizer por uma razão simples. Fui eu quem pediu ao Sr. Bispo que dissesse à irmã Lúcia para revelar essa terceira parte do segredo. Ele não quis pedir-lhe. Ela dizia, em Valença, onde nós nos encontrávamos, que se ele quisesse, podia revelar. Eu insisti com ele para ele a mandar ao menos escrever, e ela escreveu. Entregou e ele guardou-o cá fechado. Eu julgava que ele tivesse lido, mas o bispo que lhe sucedeu disse-me não. O Sr. Dom José nunca abriu a carta. Devo dizer que se eu fosse bispo tinha aberto. Mas depois a carta foi para Roma. O motivo pelo qual a Santa Sé não quis revelar, depois de 60, revelar aquilo que ela tinha dito, mantém-se secreto. Porque a irmã Lúcia dissera que podiam abrir a carta depois da morte dela. Portanto, revelar. Quanto a ela, se ela tivesse morrido antes de 60, logo após a morte. Se não tivesse morrido antes de 60, depois de 60 podiam abrir. Mas quem ficou detentor do segredo não o quis fazer, e o cardeal Otaviano, quando nos fez uma conferência em Roma sobre o segredo da Fátima, disse que tinha lido a carta, o Papa deu-lhe a ler, e depois dele ter lido, que a meteu num depósito, num arquivo fundo, muito fundo, não é? Portanto, arquivada. Quando será revelado? Não se sabe. Mas qual é a razão porque há tanta reserva? Não faz ideia? Não faço ideia. Quer dizer, eu faço ideia, mas não lhe posso dizer, nem digo a ninguém. Sabido como é que a primeira parte do segredo diz respeito a uma visão do inferno, que a segunda parte do segredo tem como ponto fundamental o anúncio da Segunda Guerra Mundial e, é preciso que se note bem este ponto, o espalhar dos erros da Rússia, a Igreja terá muito que sofrer, etc., nós verificamos que a irmã Lúcia termina esta segunda parte com uma frase, essa segunda parte do segredo, com uma frase que só se encontra na quarta memória. Em Portugal se conservará sempre o dogma da fé. Ora, eu pergunto-me,
Porque é que na terceira memória a irmã Lúcia não escreveu esta frase? Porque é que na quarta memória ela a acrescentou? Isto é, não será esta última frase, que só se encontra na quarta memória, em Portugal se conservará sempre o dogma da fé, já um elemento que faz parte, por assim dizer, do conteúdo da terceira parte do segredo? Foi isso que me levou então a perscrutar qual o lugar de Portugal nos escritos da irmã Lúcia, tanto nas memórias como nas cartas. E pareceu-me, de facto, que alguma coisa podia entrever-se sobre o interesse dos videntes por Portugal, coisa que não seria fácil de compreender em crianças daquela idade se elas não tivessem sido alertadas para isso. Por exemplo, em certa ocasião, o Francisco diz que oferece os seus sacrifícios por Portugal, para que a guerra não venha para cá. Claro que nós podemos pensar que se trata daquela guerra, da Primeira Guerra Mundial. Mas também, então, podemos admirar-nos de que eles nunca tenham feito exatamente esse oferecimento, senão naquela única vez em que parece ter escapado ao Francisco. O anjo de Portugal declarou que se chamava Eu sou o anjo da paz, o anjo da guarda de Portugal. E então vejo uma relação muito complementar entre a mensagem de Fátima e a preparação do anjo da paz, que é o anjo de Portugal. Isto é, nós, segundo a minha conjectura, temos um ciclo completamente fechado, completo, se ligarmos as revelações do anjo da guarda de Portugal com as revelações de Nossa Senhora aos videntes. Porque se em Portugal se conservará sempre o dogma da fé, é porque Portugal sofrerá também ataques a essa fé. Ora, de onde vêm esses ataques? Nós podemos pensar que, e é a minha conjectura, que os erros da Rússia, que se espalharam por todo o mundo e que levaram a guerras, conforme vem na segunda parte, esses mesmos erros podem ter levado igualmente, e levaram sem dúvida, à perda da fé em muitos países, à perseguição à Igreja, ao sofrimento do Santo Padre, etc. E nessas condições, Portugal, ficando isento de perder por completo a sua fé, poderá vir a ser, segundo a minha conjectura, poderá vir a ser o objeto dessa terceira parte do segredo. Se é aquilo que eu imagino, a Santa Sé tem toda a obrigação, digamos assim, e razão para guardar segredo. Ora, se é aquilo que ele pensou, não sei, porque a irmã nunca me disse, nem ninguém de lá me disse também. Há as coisas a fazer perguntas que eu não lhe digo nada. Mas será alguma coisa relacionada com Portugal? Não. A minha opinião é de que não tem relação nenhuma com a nossa vida portuguesa, nem sob o ponto de vista político, nem moral, nem de acontecimentos trágicos, nem nada disso. Mas tem a ver com a Igreja? Com a Igreja, sim. Com a Igreja, sim. Mas com as altas hierarquias da Igreja? Com a Igreja em geral. Em geral. Isto é a minha opinião. Mas se me perguntar assim, em que é que você se fundamenta? Não tenho fundamento nenhum objetivo para dizer isto. Como é que diz? Um cálculo da minha parte, não é? Mas será esse o facto porque a Santa Sé ainda não revelou o segredo? Não sei. Por ser ligado às altas esferas da Igreja? Não sei, quer dizer, o motivo que levou o Papa realmente a fazer isso, não sei. E não é fácil sabê-lo. Só ele é que podia dizer, ou a irmã Lúcia.
reputador veio cá e reputou as crianças para Vila Nova de Orém, e depois elas não estavam cá, e depois Nossa Senhora não apareceu cá. Depois, quando foi então dia 19 de agosto, andavam ali nos valinhos, e eu e a Lúcia e o Francisco, e a Lúcia lá presenciou qualquer coisa que Nossa Senhora ia aparecer, e depois tinha pena da Jacinta não estar lá. Sim. Depois mandou-me a mim chamar aqui a Jacinta à casa. Depois eles chegaram, quando a Jacinta lá chegou, lá começaram a ver, lá, voltados lá para uma carrasqueira, mas eu estava assim por trás deles, mas não havia nada. Só ouvia a Lúcia dizer que sim, e tal, sim, mais qualquer coisa e tal. E depois, de momentos, eles calaram-se e voltaram de esquerda, que Nossa Senhora tinha ido para o céu. Eu não sei, não via lá nada, pensava também que este também não viu. Olha, durante esse período em que decorreu esse diálogo da Lúcia com a Virgem, o Sr. João não notou nenhum ruído? Nada. Nenhum barulho? Nada. O que é que pensa da sua irmã, Jacinta? Penso que ela está no céu. Porquê é que diz isso? Porquê é que diz isso? Porque sim, porque tenho essa fé. E do seu irmão Francisco? Também. Ou seja, Marta, nunca lhe passou pela cabeça que as afirmações que então a sua irmã Jacinta fazia sobre as aparições pudessem ser imaginação da parte dela, sendo uma criança? Eu nunca pensei nisso. Porquê? Porque a gente pensava, são crianças pequenitas, não... Pensava a gente que isto não estava a mentir, mas a gente, a princípio, não queríamos crer. Depois, mais tarde, é que a gente pensou bem, talvez seja verdade, e Nossa Senhora aparecer. E tanto é que logo na primeira vez que a Jacinta chegou aqui a casa, disse para a mãe que tinha visto Nossa Senhora. E depois lhe disse, mas ele até disse que eu e o Francisco tínhamos braços para o céu. E a Lúcia ficava cá mais algum tempo na terra para esclarecer a mensagem de Fátima. E depois a gente não... Sei lá como é que isto vai ser. Depois, claro... Em 1919 morreu o Francisco, em 1920 morreu a Jacinta, e a Lúcia ainda está a pensar, talvez seja como eles estavam a dizer, eles morriam há pouco tempo, e assim aconteceu. Olha, bom dia. O senhor vem de onde? Aveiro. Aveiro? Desde quando é que saiu de Aveiro? Sábado, tanto foi... Quando é que foi? Saímos na segunda de manhã. Segunda de manhã? Vêm todos de Aveiro, é? Sim, sim, sim. As senhoras vão a Fátima porquê? Temos fé. Mas vão fazer alguma promessa? Vamos sim, cumprir uma promessa. Não se pode saber qual é, pois não? Eu posso saber, foi o meu pai que lhe deu um infarto de miocárdio e esteve mesmo morto a trabalhar com um aparelho, um coração artificial. De maneira que eu com fé peguei-me à Nossa Senhora, se ele não morresse, que eu viria a Fátima a pé, custasse o que custasse. De maneira que ele realmente escapou, e eu com esta fé venho a Fátima. Apanhámos muita chuva, trovoada até pelo caminho, mas com aquela fé e confiança na Nossa Senhora. Há 2 dias já para andar, não é? Há 4 com este. Dias. Como é que vocês dormem na estrada? Na estrada? Não dormimos. Há sempre acolhimento para os peregrinos. Há sempre. Umas dormidas mais fraquinhas, umas em palha, outras nos colchõezinhos que às vezes dão melhorzinhos. Enfim. Até dormimos numa que era pulgas, e nós toda a noite não conseguimos dormir. Palha. A senhora, que idade é que tem? 101. Também vem cumprir uma promessa? Sim, bem, sim. O que é que pode saber qual é? Pode bem por meus filhos que estavam doentes e eu prometi por eles. Sarado. Eu sou da Aveiro. Da Aveiro também? Sou da Aveiro, sim. Sou da Santa Cidade. E o senhor também vem cumprir uma promessa, não é? E aguentou este caminho todo? Sim, é a segunda que venho. É a segunda vez que? Há 8 anos. O senhor não se sente cansado, nem nada? Um bocadinho das pernas. Pois. Mas tive uma trombose há 2 anos, na vista. Vamos seguir-nos. Uma trombose que me deu na vista, e depois eu prometi à Nossa Senhora de vir a pé. O Avelino de Almeida, que foi talvez o primeiro escritor, o primeiro jornalista que esteve em Fátima e que observou de perto o local e as pessoas, o seu comportamento, enfim, a presença e as circunstâncias que rodearam, sobretudo, a aparição de 13 de outubro de 1917, porque foi esse o fim que o trouxe a Fátima, foi justamente presenciar aquilo que os jornais nessa altura já tinham dito. Claro que o Avelino de Almeida, enfim, esteve aqui, presenciou as pessoas, não é? Depois viu os acontecimentos. Ele assistiu também ao fenómeno da... Ele assistiu ao Milagre do Sol, ele esteve aqui presente, não é? E ele escreve isso muito bem, né? No século e, sobretudo, na ilustração portuguesa.
penso conhece aquela carta a alguém que ele escreveu na Ilustração Portuguesa, logo a seguir às aparições, em 19 de outubro de 1917, e que é um relato circunstanciado e feito com uma preciosidade de elementos e de riqueza jornalística, né, que hoje é um documento muitíssimo precioso para Fátima, né? Eu lembro-me que constantemente, de muitas partes do mundo até, nos pedem fotocópias e fotografias dos artigos que ele publicou e até das fotografias que ele tirou. Porque ele veio não só para descrever, como até para se documentar. Ele tirou fotografias aos pastorinhos, são as primeiras fotografias que aparecem nos jornais, são justamente as que ele tirou aqui em Fátima no dia 13 de outubro de 1917. O que é que pensa do jornalismo que nessa altura se fazia, comparativamente ao que se faz agora sobre informações de Fátima? Bom, claro que depois depende também da índole dos jornais. Enfim, há jornais que desenvolvem muitíssimo mais do que outros a reportagem. Há uns que se fixam na reportagem, enfim, do acontecimento em si, o aspecto, né, o aspecto refiro-me exterior. às especulações que tem havido, quer para bem, quer para mal, não é só a especulação não sentido. Pois era justamente o que eu ia dizendo, né? Claro que há jornalistas, enfim, que exploram, às vezes exploram mesmo os casos de Fátima, não é? Sei lá, eu ainda no outro dia vi isto, por exemplo, veio aqui um jornal de Lisboa, um jornal vespertino, que, claro, que pegou no seu jornal, que depois de uma peregrinação, justamente umas pessoas que vinham ali de joelhos a pé e que ao lado tinham um cão. Portanto, apareceu na primeira página do jornal a fotografia de duas pessoas ou três, aliás até umas senhoras, não é? Que vinham, enfim, de joelhos, mas com o cão ali assim. Claro que eu chamo a isso, enfim, um bocadinho da exploração jornalística, porque, claro, as pessoas, enfim, esperam naturalmente do jornal uma informação precisa, uma informação, enfim, com lealdade, não é? Claro, o fenómeno do 13 de outubro, em que o Sol se movimentou de uma certa maneira que foi visto por milhares de pessoas. O que é que pensa desse fenómeno? Há quem o ligue a tem certas semelhanças com a ovniologia, com a parte dos ovnis. O que é que pensa? Penso que não tem ligação nenhuma. De resto, um cientista italiano, Padre Scatizzi, que era diretor de um observatório, fez o estudo científico daquilo que se passou então, demonstrando, como é dizer, o caráter extraordinário do fenómeno que se tinha passado. Cientificamente não tinha explicação nenhuma, não é? Mas para mim, digo com muita franqueza que o fenómeno rigorosamente não me impressiona. Lá, o sol que se tornou opaco, as pessoas que o viram como que ia desandar, etc. Para mim, o que é importante no milagre do sol é o facto dos pequenos, meses antes, terem predito para aquela hora e naquele dia que se daria um sinal no sol. Isto aqui é que não tem dúvida nenhuma que não tem explicação científica. Como é que eles, a meses de antecedência, diziam isto e o facto se deu, não é? Olha as cavacas das caldas, a 25 escudos por volta de 7. Olha as cavaquinhas. Olha as cavaquinhas a 17.500 e a 25. Onde é que és cruzada? Olha as cavacas a 25 escudos e a 17.500. Olha as cavacas a 17.500 e 25. Sendo o santuário um lugar de recolhimento e de oração, como é que é permitido um certo tipo de negócio que existe aqui nas redondezas do santuário, nomeadamente de artigos religiosos, misturados com outros que não são, é assim uma certa confusão? Bem, primeiro, portanto, fez bem em distinguir realmente entre o santuário e as redondezas do santuário. Sim. Porque ainda no dia destes, aliás, num órgão de imprensa nacional, aparecia uma fotografia da Capinha das Aparições com várias coisas e dizia Capinha das Aparições, junto da qual se vendem estes objetos e outros, não é? E na realidade, junto à Capinha das Aparições não se vende nada. Agora, eu penso que é inevitável, não é? É um fenómeno histórico de todos os lugares de peregrinação e, mais geralmente ainda, de todos os lugares de grandes aglomerações de multidões, não é? As pessoas vêm,
tem uma certa, já tem necessidade de subsistência, portanto, de alimentação, de dormida, o que cria uma certa já indústria à volta, portanto, dos locais sagrados, os mais frequentados, e depois as pessoas que querem levar recordações. O problema da recordação é que gera, digamos, este comércio, que algumas vezes pode, de facto, redundar em comercialismo e, portanto, dar um aspecto desagradável e em contraste muito flagrante mesmo com o recolhimento de que falou. A tentação do comerciante depois é aproveitar tudo o que pode aproveitar. Ele começa realmente com a recordação religiosa, que é a própria do lugar, e era aquela que nós deveríamos vender só aqui. Nós mesmo no santuário, na nossa loja do santuário, vendemos só recordações religiosas. E depois, claro, começa a ver que o cliente também gosta de outras coisas. O cliente muitas vezes tem tempos livres para ver, enfim, para observar. Tempos livres que muitas vezes não tens na sua casa, até porque uma grande parte dos peregrinos, o tempo de turismo, digamos, deles coincide com o tempo de peregrinação. Não tem outro tempo de férias. Ainda há hoje muitos peregrinos. E, portanto, o comerciante acaba por aproveitar o mais que pode. Claro que pode haver, da parte de alguns comerciantes, e há, um certo respeito pela natureza do lugar sagrado. Mas basta que meia dúzia comecem realmente a desrespeitar, a avançar mais, digamos, os outros começam a ver que fazem menos negócio e há todo um movimento, digamos, que se vai desencadeando num certo sentido mesmo de comercialismo. Mas, doutor, a propósito dos peregrinos, o que é que pensa de uma certa forma como eles se apresentam e do tipo de promessas que fazem? Isso sugere um pouco de especulação à volta dos órgãos de comunicação social. O que é que pensa sobre esse assunto? Bem, eu penso fundamentalmente o seguinte: nós temos que entender que o peregrino vem aqui com um certo temperamento, digamos, uma certa natureza. Já nós somos meridionais, somos latinos. Traz uma certa cultura. Para já nós somos um povo ainda com um índice de analfabetos bastante elevado, portanto, gente simples, não é? E uma certa, digamos, condição social e económica. As pessoas estão habituadas a uma vida dura, a uma vida mesmo suja, na sua vida de trabalho, nos campos. É preciso ver que eles andam em contacto nas suas mãos com a terra, continuamente, nas fábricas, não é? E, portanto, não têm ainda um nível social que lhes permita aparecer aqui precisamente com uma aparência que nós chamaríamos decente. Como, além disso, as pessoas se encontram deslocadas da sua própria casa, lá onde podem ter realmente condições, enfim, mais próprias. As pessoas algumas vezes vieram dezenas ou centenas de quilómetros a pé, portanto estão já em condições de higiene, enfim, menos nobres, digamos. Tudo se concentra aqui, depois pela própria quantidade das pessoas, porque são muitas, tudo se concentra num único lugar. E é muito essa concentração que faz depois aparecer aquilo que de facto existe nas nossas aldeias, que existe mesmo nas nossas cidades, não é? Que existe mesmo nas nossas cidades, mas que aqui aparece com muito mais força em virtude da concentração. Não está muito cansada já de fazer esta promessa, não? Porquê é que foi que fez a promessa? Fiz pelo meu pai. Porque foi um dia de azar. O meu pai queria pôr um incêndio na minha casa. Então eu pedi à Nossa Senhora para que ela me ajudasse e ela socorreu-me. Eu agora tenho que fazer aquilo que cumpri.
Eu reparei que há para parte do peregrino uma certa mortificação da maneira de fazer as suas promessas, um bocado exageradas. A Igreja permite fazer que isso se faça? Bom, a Igreja permite realmente isso. Temos, desde que não se ultrapassem certos limites que podemos dizer que são normais em determinadas épocas e são diferentes. É evidente que um peregrino do Norte já não tem capacidade psicológica para suportar um determinado sofrimento físico que tem o peregrino que já vive habitualmente num sofrimento físico ou num esforço físico bastante grande, não é? Há, portanto, aí um bocadinho de relatividade. Isto não significa que mesmo dentro de um determinado ambiente, como o nosso ambiente, não haja extremos desde um mínimo até um máximo. Isto, como em política, como em todas as coisas, há realmente desde a mínima medida à máxima medida. Nós encontramos, inclusivamente aqui, a pessoa que pode ser um doente mental. E a gente não o distingue imediatamente, enfim, entre os outros peregrinos pode não distinguir imediatamente, mas se realmente ele ultrapassar uma certa cota, digamos, no seu sacrifício, uma certa cota que é normal na nossa sociedade, a gente no momento poderá estranhar um bocadinho, mas não vai pensar que ele é um histérico, que é um anormal, que é uma pessoa realmente marginal.